Olá, António, muito bem-vindo ao MV Magazine. Muito obrigado. António, este núcleo da Zona Norte do Alzheimer Portugal está vocacionado para quê? Está vocacionado para acompanhamento, digamos assim, de doentes que sofram de uma demência, neste caso em particular, portanto, do Alzheimer. Portanto, a demência afeta neste momento cerca de 150 mil portugueses. Portanto, digamos que desses 150 mil, a demência que tem maior prevalência é a doença de Alzheimer, que tem mais ou menos 100 mil portugueses. Portanto, por estimativa, que é 1% da nossa população. Exatamente, estamos a falar de 100 mil doentes diagnosticados já com... Diagnosticados não, por estimativa. Por estimativa. Por estimativa. Portanto, para diagnosticar, ainda há um trabalho muito grande a fazer sobre este aspecto, sobretudo na divulgação da doença, também sobretudo no encaminhamento, na detecção precoce, que é algo muito importante e que nós temos vindo sempre, de certo modo, a avisar as pessoas e mesmo a comunidade médica para a importância do diagnóstico precoce, precisamente para que se consiga atuar numa fase muito inicial ainda da doença. Esta doença, o Alzheimer em específico, já é uma palavra do vocabulário de Portugal, ou as pessoas ainda estão muito longe de perceber que tipo de doença é e as consequências que ela traz? Eu acho que esta novela que tem vindo agora a aparecer aí na SIC, que trata precisamente do caso da doença de Alzheimer, portanto, tem alertado um bocadinho para esta problemática. Portanto, normalmente estas doenças são algo à semelhança de outras que as pessoas só se preocupam quando o mal lhes bate à porta. No caso da demência, em particular também do Alzheimer, como é algo que tem uma prevalência que normalmente é a partir dos 65 anos, portanto, a tendência vai aumentar, porque nós também sabemos hoje em dia que o envelhecimento da população está a ocorrer, portanto, a esperança de vida é maior, a taxa de natalidade é inferior, portanto, aquela nossa pirâmide etária que nós conhecíamos, que muitos jovens, poucos velhos, portanto, poucas pessoas idosas, hoje em dia é precisamente o contrário, muitos idosos, poucas pessoas jovens. Portanto, se nós, por comparação, em relação ao que havia, por exemplo, em 1960, estima-se que em 2050 haja 6 vezes mais pessoas com 65 anos e 9 vezes mais pessoas a partir dos 85. Portanto, é uma doença que prevalece mais em que tipo de sexo, feminino ou masculino? Pode-se dizer que no feminino, porque também há pessoas, 55% das pessoas acima dos 65 anos são mulheres. As mulheres duram mais tempo. Agora estou a brincar com isso sério. Mas as mulheres é cientificamente provado, não é? Género, não sei, possivelmente, mas realmente as mulheres têm uma longevidade maior que os homens. Que o homem. É uma doença só característica das pessoas idosas ou ela pode também aparecer longe dessa... Antigamente ela surgia, sobretudo era diagnosticada a partir dos 65. Como também ainda não se sabe muito bem quais são as causas, portanto, que originam a doença, possivelmente poderá ser o estilo de vida, a alimentação, portanto, poderá haver muitos fatores que, direto ou indiretamente, estão ligados. Atualmente têm vindo a aparecer casos muito mais jovens, portanto, pessoas com 50 anos ou menos já começam a ter, que são casos mais problemáticos. Tem uma evolução mais rápida. Ok. António, estava a falar há pouquinho na nossa conversa que vocês querem e preocupam-se no Alzheimer Portugal em sensibilizar para a prevenção, digamos assim. Sim. Como é que esta doença é passível de ser prevenida? É passível, de certa forma, de ser diagnosticada clinicamente, portanto, isto depois é uma questão que poderá ser mais ética ou não, se a pessoa consegue ou não, portanto, a perceber-se de que realmente pode vir a contrair. Portanto, eu tenho sempre algum receio em falar nisso pelo seguinte, porque há pessoas que se podem dar bem ou lidar mal com a doença. Claro. Se calhar um bocadinho às vezes como a SIDA, a pessoa pode lá ter o bichinho, digamos assim, da SIDA e ela nunca vir a despoltar. Aqui acontece o mesmo. Portanto, quando eu falo em precocemente é os sinais de alerta. Portanto, nós temos Alzheimer Internacional divulgou e estão divulgados na página da associação. Portanto, quais são os sinais de alerta, como é o esquecimento, deambulação. Portanto, há 10 sinais que se a pessoa notar que realmente o comportamento daquela pessoa está a alterar de acordo com aqueles 10 parâmetros pré-definidos, é conveniente consultar realmente o médico para ver se é passível ou não de estar a contrair algum tipo de demência. O esquecimento é o primeiro sinal de alerta? As pessoas terem aqueles lapsos de memória, terem uma amnésia? Será? Sim, pronto, não confundir, porque depois há 2 tipos de esquecimento. Há aquele esquecimento que é natural com a idade da pessoa, claro. Há esquecimento também muitas vezes motivado pelo stress, uma pessoa nova pode se esquecer, não é? Mas há aquele esquecimento que se calhar não é tão vulgar como esquecer o meu caminho para casa, esquecer-me como é que ligo o carro ou esquecer-me de desligar o fogão frequentemente, portanto, aquele tipo de esquecimento que não é normal. Não é eu chegar a casa onde é que eu pus as chaves do carro. Claro, ou onde é que tenho os óculos quando eles estão na cabeça, não é? Absolutamente, às vezes é assim, é o dia-a-dia e nós, pronto, é passível disso acontecer, mas quando esse esquecimento se torna
mais frequente e de algo que é menos habitual... E com proporções mais graves, não é? E se calhar convém mesmo, é um sinal de alerta, que nós chamamos de sinal de alerta. António, esta doença, ela evolui rapidamente, ela evolui devagar, ela dá sinais e podemos começar a controlar esses sinais? Como é que esta doença... Ela tem sinais. A questão de evoluir, portanto, no caso das demências, nós temos uma abordagem sempre centrada na pessoa, ou seja, ela difere de pessoa para pessoa. Pode evoluir muito rapidamente, pode evoluir muito lentamente, também depois depende do tipo de intervenção que se vai fazer. Portanto, os fármacos que existem, o único tratamento que existe hoje em dia praticamente é farmacológico, portanto, alguma terapia eventualmente associada, mas esses medicamentos atuam numa fase inicial. Okay. Portanto, se ela for, lá está, a tal detecção precoce, e eu consigo, então, aplicar essa farmacologia, digamos assim, ao doente e travar a doença, não é? E tentar, de certa forma, evitar essa progressão mais rápida da doença e conseguir dar-lhe não só melhor qualidade, como também mais tempo de vida. Há exercícios que possamos fazer ao longo da nossa vida para, digamos assim, prevenir o Alzheimer? É sim, dizem o que se diz, uma vez que não se sabe também muitas causas, é uma boa atividade, também uma boa atividade mental. Dizem que normalmente se uma pessoa tiver exercitar muito também a capacidade de memória, de exercício mental, que poderá ser também um fator que prevalece para evitar. Mas lá está, como também tem um fator genético por trás. Portanto, se tivermos alguém na família com Alzheimer, muito provavelmente teremos outras pessoas na família que o desenvolvem, é isso, António? Não necessariamente, é assim, geneticamente, desses casos há, mas equivale para mais ou menos 5%. Portanto, ok, não é um número assim muito preocupante, sim, não é um fator. Portanto, existe, em volta de 5% de pessoas que geneticamente virão a contrair, ou têm grandes probabilidades de contrair, mas o resto não. Ok. António, vocês tentam sensibilizar para a urgência de um Plano Nacional de Alzheimer, não é? Sim. O que é isto do Plano Nacional de Alzheimer? Qual é o objetivo que vocês pretendiam? O Plano Nacional é algo que já existe, não só em Espanha, como em França, como nos Estados Unidos, como no Brasil, menos em Portugal. Menos em Portugal. Pronto, nós somos sempre diferentes. E não existe porquê? Porque nunca foi feito nenhum levantamento sobre nenhuma sinalização onde é que estão os doentes, nunca foi feito nenhum estudo sequer sobre os gastos que existem, e são muitos. Eu posso dar, por exemplo, por extrapolação, um doente de Alzheimer fica, por exemplo, ao governo inglês, no qual já foi feito um estudo, à volta de 22 mil libras ano, e quando o salário médio de um inglês, 24 mil libras ano, e o salário médio de um inglês anda à volta das 22 mil, portanto já é superior ao salário médio. Muito bem. Aqui em Portugal, por extrapolação, andará à volta dos 20 e poucos mil euros também ano. Portanto, tudo isto é assim, são algo que nós temos que, de certa forma, tentar saber qual é o problema, o envolvimento, onde é que realmente temos que atuar. E por isso é que é necessário realmente um plano de intervenção para que as pessoas também consigam planear o seu futuro, claro que sim. consigam saber as despesas que vão ter e como fazer, que apoios sociais ou não podem ter. Muito bem. Nós temos algumas fotografias, vamos colocar essas fotografias no ar também para... Eu e o António vamos conversando sobre elas, obviamente, mas penso que já podemos ver então algumas fotografias. António, isto aqui que estamos a ver é o quê? Portanto, aqui são algumas das atividades que são praticadas no centro. Nós lá no centro, que temos ali em Lavra, portanto foi um espaço cedido pela Câmara de Matosinhos, temos algumas atividades. Neste caso, julgo que são atividades de trabalhos manuais, pode ser pintura. Nós temos lá muitos estagiários que vão desde a área de terapia ocupacional, estagiários em psicologia, estagiários em terapeutas da fala, musicologia. Pronto, e fazemos alguns trabalhos também com terapeutas de arte e portanto, temos alguns isto são tudo atividades que lhes estimulam a criatividade, não é? São, portanto, o que se procura ali ali o que se procura mais é precisamente estimular, portanto, criar alguma... para que a pessoa não fique em casa sentada, ou como é tradicional num centro de dia normal, a pessoa está lá sentada a olhar para uma televisão, ou vão todos dançar ou cantar. Não, aqui como é uma doença, como eu disse e comecei por dizer de início, portanto nós fazemos uma abordagem centrada na pessoa, nós tentamos saber quais são as referências que ela tem, o estilo de vida que ela levou e depois tentamos adotar uma determinada terapia de intervenção. Lá está outra atividade com eles, não é? Isto é uma atividade também, são atividades depois que são promovidas também pela Câmara de Matosinhos, que é o caminhar pela marginal, ali naquela marginal de Lessa, sim. onde se também tenta fazer portanto, eles fazem exercício físico, acho muito bem. E
depois uma caminhada. O grupo? Mas aqui é o chamado fim de semana alívio, que nós fazemos é levar tanto alguns doentes até uma instância num final de semana, onde nós temos os nossos terapeutas que cuidam do doente e o familiar pode lá estar ao pé do doente e está liberta essa atividade de cuidar desse doente. Que é muito... António, vocês defendem também que o estudo da demência devia ser obrigatório na formação médica dos nossos profissionais ligados à saúde, não é? Sim, sim. Isto é um aspecto que foge ao âmbito, enfim, da formação destes profissionais? Sim, foge, porque depois o que acontece é que quando, normalmente a pessoa, nas grandes cidades, nós sempre temos aquele médico de especialidade, mas quando nós vamos mais para o interior de Portugal, portanto, as pessoas só têm médico de família. Sim. Portanto, e se o médico não tem na sua formação também algum estudo sobre as demências, depois é muito mais difícil também de fazer o tal diagnóstico precoce e de saber encaminhar para um médico de especialidade, como é o caso do psiquiatra ou do neurologista, para que realmente se consiga intervir numa fase mais inicial da doença. Ainda há muito tabu, ainda há muita ignorância, digamos assim, face ao Alzheimer. Às vezes olhamos para aquelas pessoas e dizemos ele está tolinho ou está doidinho. Ainda há este há as duas conceito, coisas, não é? ignorância e tabu. É assim, há o desconhecimento ainda e por isso que se desvaloriza e só numa fase muito mais à frente, digamos assim, quando realmente a pessoa já não sabe o que faz, é que se vai atuar. E há o tabu porque a pessoa depois tem muita vergonha. Tem vergonha de sair com aquela pessoa, se calhar ao restaurante porque ela está a comer com as mãos, tem vergonha de sair com ela à rua porque se calhar faz asneiras e as pessoas todas olham para ela. Portanto, ainda há muito esse tabu que já não existe noutros países da Europa, mas cá em Portugal ainda existe muito. Estas pessoas que lutam com esta doença, António, elas têm momentos de lucidez, portanto, há períodos lúcidos na vida delas. Será que elas se recordam dos períodos não lúcidos, digamos assim? Portanto, esta doença tem mais ou menos três fases. Portanto, tem três fases. Tem uma fase inicial realmente em que essas perdas de memória são episódicas, portanto a pessoa parece normal, portanto eu estou a falar com ela e parece-me normal, e aqueles episódios, digamos assim, com falha de memória, nos parece algo até passam despercebidas, não é? Passam despercebidas e elas também têm alguns mecanismos de defesa, porque se apercebem muitas vezes o que estão a fazer e tentam minimizar ou disfarçar aquilo que estão a dizer. E depois depois isso que se vai acentuando, numa segunda fase aí já são mais notórios. Portanto, inicialmente não é tão notório assim, e se for a um médico, por isso é que o tal diagnóstico é importante, é perfeitamente desvalorizado porque é visto como sendo uma pessoa normal, porque ela própria tem as suas defesas. A medicação é muito cara? A medicação é cara. É cara. E de que forma é que o nosso Sistema Nacional de Saúde apoia estes doentes? Não tem apoiado muito porque ainda não foi considerado uma doença crónica. Isso é algo também que nós andamos a tentar defender também já há alguns anos. Que tem que ser considerada uma doença crónica. O nosso Sistema Nacional de Saúde não considera o Alzheimer uma doença crónica. Muito bem. Muito bem. António, a capacidade de conseguirmos chegar à população total, através de campanhas nacionais, locais, enfim, o que for. De que forma é que o fazermos estas campanhas pode vir ou ser um instrumento de irmos modificando algumas mentalidades? É um instrumento porque vai, de certa forma, também alertando não só para o poder político, como também para a nossa componente social, realmente da problemática que existe. E é muito importante também para que, de certa forma, se vá divulgando e se vá informando o que é o Alzheimer, quais são os sinais, para que se consiga atuar no doente o mais rápido possível. Porque para nós o importante é deixar, aquilo que nós podemos dizer, dar qualidade de vida ao doente que todos merecemos. Sem dúvida. António, antes de terminarmos a nossa conversa, diga-nos, por favor, quem estiver interessado em contactar a Alzheimer Portugal para colocar dúvidas ou mesmo para ir falar com vocês, o que é que tem que fazer? Pode-nos contactar através do nosso telefone. Nós estamos neste momento em Lavra. Distrito do Porto? Sim, Distrito do Porto, portanto ali, assim, Lavranjeiras, onde está o nosso centro de dia. Temos uma página no Facebook também, temos o nosso site institucional, portanto, mas se fizer pesquisa no Google por Alzheimer Portugal, é muito simples, aparece lá muita informação e a forma como nos contactar e chegar até nós. O site está a passar em rodapé, neste momento não é criado o seu televisor, portanto, Alzheimer Portugal, mesmo que por algum motivo não tenham a oportunidade de anotar este site, já sabem, o Google, que é a ferramenta que todas nós utilizamos, Alzheimer Portugal, e vão ter diretamente a esta instituição que, ao fim e ao cabo, está para vocês e para vos sanar algumas dúvidas. António, muito obrigada pela participação no MV Magazine, desejo-vos a continuação de um bom trabalho. Muito obrigado. Estivemos então à conversa com o presidente do Núcleo da Zona Norte do Alzheimer Portugal.